A Marvel tem o histórico de contratar atores não tão conhecidos pelo público em geral, ou que estão em momentos difíceis na carreira, justamente para criar uma identificação com os personagens. Este foi o caso de Robert Downey Jr., Chris Pratt, Paul Bettany e Tom Hiddleston. Todos esses atores deram uma verdadeira volta por cima e se tornaram celebridades globais, com milhões de fãs e milhões de dólares na conta. O caso de Tom Holland não foi muito diferente. Embora ele tivesse apenas 18 anos quando fez os testes para o filme Capitão América Guerra Civil, ele já vinha atuando profissionalmente desde os 11. Na verdade, na sua adolescência, Tom já era bastante famoso no seu país de origem, por aparecer em vários programas de TV e por ter feito filmes de repercussão internacional, como O Impossível e No Coração do Mar. O seu talento, carisma e personalidade encantaram não só o mundo, como os atores e produtores da indústria do cinema. Mas tão rápido quanto foi a sua ascensão, logo no começo da sua carreira, veio a estagnação e a falta de trabalhos. Como Tom Holland quase estragou tudo e jogou sua carreira no lixo? Porque sua mãe foi fundamental para que ele não se perdesse na vida. E como Tom deu a volta por cima e ainda foi escolhido entre atores muito mais experientes do que ele para o papel do Homem-Aranha. É isso que eu vou te contar nesse vídeo. Eu sou o Gabriel Alves e você está no Jornal Super Hero. Tom nasceu e cresceu num bairro muito privilegiado de Londres, chamado Kingston upon Thames, que é conhecido por ser o antigo lar dos reis saxões e uma das áreas mais seguras de Londres hoje em dia. Muito antes de nascer, sua família já estava envolvida com o mundo das artes. Seu pai era um comediante muito famoso no Reino Unido, e sua mãe era e ainda é uma fotógrafa de prestígio. Uma vez, quando Tom tinha 7 anos, seu pai foi a um programa muito popular na Inglaterra na época, chamado The O'Connor Show. E nesse mesmo programa, a cantora Janet Jackson fez uma performance da sua canção Together Again. Quando o pequeno Tom ouviu aquela música pela TV de casa, ele não conseguia parar de saltitar e dançar. Sua mãe, vendo toda aquela empolgação, decidiu então levá-lo a uma escola de dança. Lá, ele aprendeu vários estilos musicais e fez inúmeras apresentações em escolas do país todo. 3 anos depois, sua turma se apresentou numa instituição de balé muito prestigiada. Tom chamou a atenção de pessoas importantes no mundo da dança e recebeu um convite para fazer um teste para um musical chamado Billy Elliot. Ele foi lá, fez o teste e não passou, mas ficou tão encantado com aquele mundo do teatro que treinou dança, ginástica, balé e canto diariamente durante 2 anos. Tudo isso para entrar no musical. Nessa época, Tom já estava na pré-adolescência e era constantemente zoado por seus colegas por dançar balé de meia calça enquanto eles jogavam rugby. Depois de muito esforço e dedicação, ele finalmente conseguiu o papel de Billy Elliot e se tornou uma das crianças mais conhecidas da Inglaterra. Após sair da peça de teatro, ele ainda participou do filme O Impossível, que conta a história do tsunami que aconteceu na Tailândia em 2004. O filme teve algumas indicações ao Oscar, e Tom ganhou prêmios das mais importantes academias de cinema. Como você pode imaginar, sua carreira só deslanchou a partir daí. Tom conheceu pessoas muito influentes no mundo cinematográfico e teve a oportunidade de trabalhar com autores renomados e ganhadores de Oscar, como Ron Howard, Kevin MacDonald e Steven Knight. Aos 17 anos, Tom tinha tudo o que queria: fama, dinheiro, namorada, amigos e muita diversão. Mas todos esses estímulos subiram sua cabeça facilmente. Tom ficou arrogante e pagou um preço alto por isso. No seu último ano de escola, Tom já sabia que queria seguir a carreira de ator. Sua carreira já estava praticamente garantida. Ele se mudaria para Los Angeles com o seu melhor amigo Harrison, que também queria ser ator, e como os produtores o amavam,
eles poderiam escolher os papéis que quisessem, sem nenhuma dificuldade. Bom, isso era o que o Tom pensava. Mas a realidade lhe deu um soco bem forte no estômago. Tom ficou tão arrogante que não se esforçava nem um pouco nas audições. Na sua cabeça, não importava o que ele fizesse, ele iria conseguir os trabalhos de qualquer forma. Então, os diretores acabavam escolhendo outros atores que, embora não tivessem o talento ou o reconhecimento do Holland, ao menos se comprometiam nos seus papéis. Tom demorou a perceber que os diretores não estavam nem aí para os filmes que ele tinha feito, ou para a quantidade de prêmios que ele já tinha ganhado. A verdade era que eles só queriam achar alguém que se encaixasse bem com o personagem e com a história que eles queriam contar. Depois de receber tantos nãos e ficar sem trabalho nenhum, sua mãe teve uma conversa muito séria com ele e tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Dona Nicola se sentou com seu filho e lhe disse que ele não estava conseguindo nenhum trabalho há um tempo e que ele precisava de um plano B caso sua carreira não desse certo. Como muitos homens da família de sua mãe são carpinteiros, Nicola reservou uma vaga num curso de carpintaria de 6 semanas em Cardiff, no país de Gales. Ela disse: "Você vai pra lá e você vai aprender a ser carpinteiro." Como sua mãe não lhe deu muita opção, Tom fez suas malas e foi para outro país estudar uma coisa que não tinha nada a ver com arte. Mas, para sua surpresa, ele acabou adorando. Lá ele aprendeu a fazer muitas coisas úteis, como montar um telhado, reformar um banheiro e construir uma mesa. Além disso, todo esse tempo trabalhando com as mãos na massa em um país totalmente diferente, fez Tom Holland botar os pés no chão e ficar mais humilde. No meio do curso de carpintaria, seu agente o ligou falando sobre um acordo que tinha sido feito entre a Marvel e a Sony. Algo sem antecedente tinha acontecido, e as duas empresas iriam fazer um novo Homem-Aranha que interagisse no MCU junto com os Vingadores. Tom não deixou nem o homem explicar direito e já pediu desesperadamente para o seu agente conseguir uma vaga nas audições. Essa era a sua chance de seguir os seus sonhos e mostrar para sua família que sua carreira estava muito longe de acabar. Mas a competição seria enorme e a mídia não estava mais a seu favor. Assim como a maioria dos millennials, Tom Holland cresceu nos anos 2000 obcecado pelo Homem-Aranha. A primeira trilogia, protagonizada por Tobey Maguire, marcou toda a geração e influenciou positivamente Com grandes poderes, milhares de garotos ao redor do mundo. vem grandes responsabilidades. Tom passou centenas de finais de semana imitando as falas do Peter Parker no espelho e discutindo com seus amigos como o Homem-Aranha com certeza venceria do Batman numa luta. Talvez, inconscientemente, todas as decisões importantes que Tom Holland tomou na sua vida foram para chegar mais perto da possibilidade de ser o Homem-Aranha. Verdade ou não, o papel do Homem-Aranha estava perto, há somente algumas dezenas de testes e milhares de candidatos. A estratégia era muito simples. Tom precisava desenferrujar suas habilidades cênicas, para ao menos ser um candidato viável. Então, antes de fazer as audições para o Homem-Aranha, ele fez mais 4 testes para projetos diferentes e passou em todos. Isso foi bom, não só para ganhar mais experiência, mas também porque o ajudou a controlar a ansiedade e não pensar constantemente sobre as audições para Marvel. 2015 foi o ano que Tom mais trabalhou até então. Em janeiro, ele fez a primeira fase dos testes para Marvel e Sony, e foi um dos 1.500 selecionados para a próxima etapa. Após a primeira fase, Tom participou de alguns episódios da série Wolf Hall, da BBC, e fez uma ponta no filme 7 minutos depois da meia-noite, ajudando na captura de movimentos do monstro. Em março, Tom foi para o Canadá participar das filmagens do filme Edge of Winter. Na volta, Holland fez o segundo teste para o Homem-Aranha, mas dessa vez na frente do Kevin Feige e Amy Pascal, produtores executivos da Marvel e da Sony na época. Tom incorporou a aura perfeita de um adolescente tímido,
e agradou bastante os dois. Ele conseguiu passar para as etapas finais dos testes com mais outros 5 candidatos: Asa Butterfield, Judah Lewis, Matthew Lintz, Charlie Plummer e Charlie Rowe. Outro ator que chegou a fazer os testes foi Timothée Chalamet, mas ele acabou indo muito mal e foi descartado já na fase 2. Sem tempo para digerir a vitória, em abril, Tom foi para a Bélgica gravar o filme A Peregrinação. Foi um trabalho bem diferente, mas bastante divertido. Tom interpretou um missionário católico na Irlanda medieval. Ao voltar das gravações de A Peregrinação, Tom e os outros candidatos fizeram testes de cena com Robert Downey Jr. para testar a química com o ator. E foi nesse momento que Tom se destacou dos demais. Aquele dia provavelmente foi o mais assustador da sua vida. Eram 10 da manhã e Tom recém tinha conseguido decorar suas falas. Poucos minutos depois, Robert chegou no local de helicóptero, com toda a marra e estilo de Tony Stark. Eles foram para o local onde aconteceria o teste e esperaram até a produção estar pronta. Tom ficou observando tudo que Robert fazia, desde a forma como ele tratava as pessoas até suas expressões faciais ao ler o roteiro ali na hora. Os produtores voltaram e disseram que estava tudo pronto. Agora era a hora. Toda a sua preparação, todos os anos de estudo e treinamento culminaram para aquele momento. Tom estava pronto para brilhar, mas antes que ele pudesse falar qualquer coisa, Robert simplesmente jogou o roteiro de lado e disse para eles improvisarem. Do nada, ele mudou toda a cena que Tom tinha ensaiado. Nesse tipo de situação, geralmente 2 coisas acontecem. Ou a pessoa se mostra ser um gênio, ou ela se borra nas calças e estraga tudo. No caso de Tom Holland, ele fez a melhor audição da sua vida. A química com o Downey foi tão boa que Kevin Feige e Amy Pascal reduziram a lista de favoritos para apenas ele e Charlie Rowe. Assim que saiu do estúdio, Tom pegou o celular e ligou para sua mãe. Ele disse que mesmo se não conseguisse o papel, estaria em paz com ele mesmo, porque ele tinha dado tudo de si e não tinha como ser melhor do que aquilo. Tom Holland chegou na reta final. O último teste seria com Chris Evans, e não só Kevin Feige e Amy Pascal assistiriam, como os principais diretores e produtores da Marvel também. Seu sonho estava tão perto de ser conquistado que ele não perderia esse papel por nada. Chris Evans chegou no estúdio e foi para o local de gravação. Já estava tudo pronto para as filmagens, e Evans ficou sem entender por que Tom estava tão afastado dele. Mas assim que os diretores disseram, Tom entrou na cena com um side flip. Os dois foram contracenando de uma forma muito natural e no final, Tom ainda improvisou uma fala digna de Homem-Aranha. Chris ficou tão impressionado que não conseguiu se conter. Depois desse dia, Tom se tornou o favorito. Para Kevin Feige, Amy Pascal e os irmãos Russo, Tom Holland era o novo Homem-Aranha. Com o papel do Homem-Aranha, a vida do Tom mudou completamente. Ele ficou mais famoso, mais rico, viajou para vários países e conheceu várias lendas do cinema e vários dos seus ídolos. Mas essa vida de popstar internacional não foi muito boa para sua saúde mental. Mesmo depois de tanto esforço e dedicação, Tom quase desistiu da sua carreira de ator, se não fosse pelo único conselho que Elizabeth Olsen deu para ele. Quer saber como as pessoas da indústria se aproveitaram da ingenuidade do Tom até lhe causarem um burnout e como Elizabeth o ajudou a lidar com essa situação? Esse é o tema do próximo vídeo do canal, que faz parte da série Bastidores do MCU. Se você gostou do conteúdo, se inscreve aqui no canal e ativa o sino de notificações para não perder os próximos episódios. Obrigado por assistir até aqui e tchau!